Deus, bondoso e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, a tua misericórdia. Deus nos ajuda no nosso entendimento, abre o nosso coração, ser conosco, que nós venhamos sair daqui enriquecidos da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E, número 11, nós trabalhamos, e aqui Pedro deixa muito bem claro, na tratativa dele com os irmãos que estavam sofrendo perseguição, o quanto eles são amados. Não é isso mesmo? Lembram disso? Depois ele continua dizendo assim: peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são. Ele faz a outra afirmativa, né? Que nós estamos aqui de passagem, não temos morada própria ou fixa aqui. Estamos de passagem, temos uma missão, um propósito. Depois ele diz que se abstenham das paixões carnais. Logo ele já está também confirmando que dentro de nós existem paixões carnais, e essas paixões carnais fazem guerra contra a alma. Versículo 12. Tendo conduta exemplar. E aqui nós enfatizamos na semana passada. Lembra que nós enfatizamos isso aqui, irmãos? Sim. Da nossa conduta exemplar no meio dos gentios. A nossa conduta tem que ser exemplar, honesta, irrepreensível no meio dos gentios. Aí, para que quando eles nos acusarem de malfeitores, isso não seja verdade. Não é isso mesmo que nós falamos? Isso não pode ser verdade do que ele nos acusa. Nos acusa de fazer coisas más, mas não pode ser verdade. Nos acusa de sermos mentirosos, mas nós somos verdadeiros. Nos acusa de nós sermos fofoqueiros, mas nós não falamos da vida alheia. É assim? Tem que ser isso uma verdade. Aí diz aqui: porque quando eles observarem as nossas boas obras, as obras que nós praticamos de bom, eles venham fazer o quê? Glorificar a Deus no dia da visitação de Deus, né? No dia da sua visitação. Ou seja, Pedro está deixando muito bem claro isso para a gente, para os irmãos que ele está escrevendo. Ele escreveu a carta inspirado pelo Espírito Santo, porque isso aqui, para mim e para você, acredito que todos nós que estamos ouvindo, estamos aqui, cremos que é a palavra de Deus, é inspiração divina. E aí Pedro está dizendo assim: olha, quando eles vão falar mal da gente, nós fazendo coisa boa, honesta, mas quando eles olharem as nossas obras, eles vão glorificar aquele. Lembra que nós falamos, eu não lembro se nós falamos, não falamos, se nós falamos, vou falar de novo, né? Se não falamos, vamos falar agora. Em que, quando verem as boas atitudes que estamos praticando, não é para nos gloriar, ou seja, não é para nós tomar essa glória para a gente. Nós estamos fazendo, mas é para quem ser glorificado. Então você percebe que tem pessoas que às vezes faz algo para Deus, mas se não citar o nome dessa pessoa, matou. Porque às vezes as pessoas estão vendo você fazendo alguma coisa. Vamos dar um exemplo aqui bastante básico, que eu digo sem desmerecer nenhuma atividade da igreja. A limpeza da igreja. Não é isso? Isso é uma coisa que é feita pelos bastidores. Sim ou não? Sim. Normalmente quem está limpando a igreja ninguém sabe. Mas chegamos e encontramos a igreja cheirosinha, limpinha. Não é assim? Às vezes a gente para e olha, glória a Deus, a igreja está limpa. Nem citou o nome de quem limpou. Mas Deus sabe quem limpou. Percebeu isso? Não. Às vezes você nem cita, nem lembra. Nem assim, Adriano? Melhor assim. Melhor assim. Mas a situação é a seguinte: sempre que você fazer uma atividade, uma ação que fique em evidência, ainda que não citem seu nome, no nosso coração, no seu coração, no coração do cristão, tem que ter essa certeza para quem nós estamos fazendo. Porque se não tivermos bem resolvido com isso, vai gerar uma situação em qual você vai se achar injustiçado e que ninguém
reconhecem que você vai começar a se autodepreciar. É assim ou não? Mas quando eu entendo que o que eu estou fazendo é para Deus, tudo muda. Você sai daqui, você faz, você volta alegre, porque você sabe que você fez para Deus. A pessoa chega aqui, senta, as cadeiras tudo bonitinha, cheirosinha, limpinha. Glória a Deus, como a igreja está cheirosa, como a igreja está limpa. Exemplo. Agora estamos trazendo aqui para dentro da igreja. Mas fora da igreja também. Fora, que é onde mais nós enfrentamos as maiores batalhas, é fora. Aqui o ambiente é propício, sim ou não? Temos que nos reunir como comunidade, como congregação, amarmos uns aos outros, desenvolvemos isso, beleza. Só que lá fora você tem um vizinho, tem uma vizinha. Tem alguém na rua que chega perturbando. E aí agora? Você vai fazer algo e de repente, se você fez uma ajuda, a solução chegou por intermédio de você, tudo se resolveu, mas ninguém citou o seu nome. Não é para você se deformar. Ok, rapaz, glória a Deus. Você viu, eu não sei quem foi que chegou aqui, a verdade sabe, mas deu uma palavra aqui, falou isso aqui, mexeu isso aqui, olha, a coisa acabou. Nem lembra quem foi, mas glória, olha a pessoa está falando, mas glória a Deus, olha como Deus é bom, Deus usou um anjo, Deus usou uma anja, mas nem sabe quem foi. O propósito é esse, quando a pessoa está bem resolvida, é isso que o Pedro está dizendo aqui. Deu para entender isso, não? As suas boas ações vão glorificar a Deus, não vão glorificar você, nem eu. Amém? Amém. Então vamos lá. Versículo de número 12, foi o que eu li. Tendo conduta exemplar, estou na parte B. Bem, os cristãos, eu acho que eu citei isso para a gente na semana passada. Vou correr aqui. Os cristãos são o argumento. Os cristãos são o quê? O argumento irresistível de Deus no mundo. Alguém pode falar alguma coisa sobre isso? Essa frase? Os cristãos no mundo é o argumento irresistível de Deus para o mundo. Por que isso? Por que essa frase? O que é que você entende dessa frase baseada no que ele está falando? Eu vou repetir. Lembrando que Pedro falou que vocês são forasteiros, mas eles vão falar mal de vocês, vocês têm uma conduta exemplar, se não estão andando corretamente, mas eles vão falar mal de vocês. Olha só, você está tendo uma conduta exemplar, mas vão falar mal de vocês. O meio que você está fazendo nem merece, são todo mundo mal, todo mundo hostil a essa conduta sua. Mas você não vai mudar, você vai continuar fazendo bem. Então vão falar bem de você, mas vão falar mal de você, mas vão glorificar Deus quando vêem suas boas obras. Aí a frase vem: os cristãos são o argumento irresistível de Deus no mundo. Isso é bom levar vocês a pensar. Até quem está aí no Meet também leva a pensar isso. Os cristãos são o argumento de Deus irresistível para o mundo. Ou seja, o mundo é hostil às coisas de Deus, sim ou não? Como? Mas um cristão que vai levar a palavra de Deus, que é filho de Deus, as pessoas vão ver nas suas ações o argumento de Deus. Vai ver Deus nas suas ações. É isso que está acontecendo aqui. É isso que Deus está querendo colocar. Essa frase está querendo dizer isso. Nós, num ambiente hostil, temos que continuar fazendo bem. Em um ambiente hostil, temos que acreditar em Cristo, continuar fazendo aquilo que Cristo nos chamou a fazer. Porque aquele que sabe fazer o bem não faz. Paulo diz também: não se canse de fazer o que é o mal. Estou cansado, parece que eu sou besta, estou fazendo o bem direto. É assim? É você? A Bíblia não ensina assim. Então vamos lá. A vida do cristão é uma cidade no alto de um monte. Não pode esconder-se. Aí foi lido Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. E aqui a gente entende que nós cristãos é como se nós estivéssemos em uma vitrine. Já viu um manequim na vitrine? Quem passa ali vê, né? Sim ou não? Somos nós. Não estamos à venda, mas todos os nossos atos estão sendo vistos.
Todas as suas palavras e as minhas não são mais neutras. Pessoas estão ouvindo. Aí tem gente, irmãos, que nem conversa com cristão, às vezes está na repartição há tanto tempo, nunca dirigiu uma palavra, nem respondeu um bom dia. Não é que o cristão se deve formar por causa disso, mas ele ou ela estava observando e ouvindo. Pode ter certeza. E às vezes você vai falar uma coisa com alguém, dando um conselho a alguém, não sei se você já teve essa experiência, chega alguém, e quando sabe o que você está falando, e sabe da necessidade daquela pessoa, e lhe pedir um conselho, vai se aproximar involuntariamente para ouvir o que você vai dizer. É assim que funciona. Não tenha dúvida disso. Então, o cristão, seja onde quer que ele esteja, as palavras dele não são neutras. Vê, você está aqui, ninguém está me vendo. E aí começa a xingar, começa a soltar palavrão, começa a assistir alguma coisa imoral. Esquece até que tem um Deus te olhando. Mas às vezes tem uma câmera ali que botaram, não viu? E está vendo que você está olhando no celular e diz, olha, isso que é crente é falar. Mas se vê você falar, se ninguém está vendo não, peraí, meu Deus, me ajuda. Olha, aquele crente toda hora se esconde ali para conversar com Deus dele. O irmão não tem como esconder, ainda mais nos dias que estamos vivendo. Os dias que estamos vivendo, tem que estar colocando câmera no lugar que você nem se imagina. Quando você vai ver que câmera. Então, sem contar que lá no alto tem uma câmera que nunca falha. É Deus, todo tempo. Não tem que esconder dele, está vendo tudo. Então, nós precisamos entender isso. Estamos numa vitrine, mas não estamos à venda. O que é isso? São nossos valores. Aquilo que nós aprendemos aqui, que estamos aprendendo como cristão, não está à venda. Por isso que muitos homens de Deus morreram. Foram degolados, foram torturados, porque não, meus valores eu não vendo. Eu aprendi, isso é fé. Entendeu? Amém? Nós somos caros, né? Somos caros, foi pagar alto preço. Vamos ler. Vamos ler esse versículo 13 até o 16, ó. Vocês são o sal. Ora, e se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Estamos falando aqui de vitrine, não pode esconder. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês. Essa luz, lembra que nós falamos? Para brilhar são nossas obras. Mas não é para a gente se engrandecer, se envaidecer, não. Se alegre, se glorie, porque você está sendo instrumento de Deus na vida das pessoas. Diante dos outros, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas boas obras, ou as obras de vocês, que vocês fazem, e glorifiquem. Pai de vocês que está no céu. Vão ver as suas boas obras, as nossas boas obras, mas não vão glorificar você, não vão glorificar nós, vai glorificar a Deus. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Pastor? Diz Billy Graham que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Somos a Bíblia que o mundo lê. Muito bem colocada essa frase. Billy Graham falou isso, e com muita propriedade. É uma verdade. Às vezes a pessoa nunca pegou a Bíblia para ler, mas você está passando na rua, a pessoa está te olhando. E eu nem o coração está atento. Volta e me ouve uma palavra sua. Volta e me ver sua conduta diante de um problema. Estão te olhando. Não sente vontade de conhecer esse Deus. Já está glorificando a Deus. Sem nem ler a Bíblia. Testemunho. Porque a situação assim, eu e Jesus estou a Bíblia, eu bebi. E a gente sempre passava em Senhor, tal pessoa que não era. Mas a gente estava dando para o Senhor e a gente falava. Um dia elas pararam e disseram assim, faz essa pessoa dessa igreja falar com a gente independente. Outras pessoas que dizem que passam por a gente e viu hoje. Pois é. Aí é um ponto muito interessante, porque a paz, ela não é monopolizada por nenhuma instituição. A paz é de Deus. E o próprio Jesus mandou você saudar as pessoas com a paz. Então, quando você chega em um lugar, aqui já há uma questão aqui, porque se é estudo, todo mundo tem que compartilhar, amém? Aí é só que eu tenho que, às vezes, volta e esclarece. Você chega num lugar e encontra duas pessoas que você conhece que é cristão, quem sabe? Eu chego ali e encontro Priscila e Adriana. Mas eu encontro mais um que não é cristão.
Eu digo, Pai do Senhor, Adriana, a paz do Senhor, Priscila, bom dia, meu irmão Disney, bom dia, meu amigo. Você deu Pai do Senhor, quem que você conhece? Que são duas pessoas. O que você não conhece agora, você dá bom dia. Você não fala assim, a paz do Senhor Jesus para vocês todos. Porque Jesus disse o quê? A minha paz vos dou, não foi vos dei, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo. Pronto, quando mandou os discípulos ir para as casas, ele falou o quê? Entre nas casas e faça o quê? Dê paz do Senhor para um, para outros não. Ele disse, saudai com a paz, mas se nessa casa tiver alguém que não queira ou não tenha paz, fique tranquilo, essa paz volta para você. Lembra disso? Então eu não posso ter medo de dar paz, a paz de Jesus. Não pede, você não pede. Porque tem gente que diz assim, não vou dar paz. Não, a paz de todo mundo em guerra. Essa paz que Jesus te deu excede todo o entendimento. Não é a ausência de guerra que você tem paz. Não, é apesar das guerras você continua em paz. É isso. Ficou claro isso? Está chegando no lugar, a paz do Senhor Jesus para todos. Quem se ofender, se zangar, não sei o que. Não estou falando de crença aqui. Eu não estou me identificando como crente. Eu estou desejando a paz para todos. A paz é de Deus, é de Jesus. Agora tem gente que se ofende. Não. Entra em discussão. Jesus disse, fique tranquilo que se tiver na casa alguém que não tenha paz, você não pode perder a paz que eu te dei. Vai voltar para você. Você não pode entrar em discussão porque você deu a paz do Senhor Jesus para todos e a pessoa não gostou porque não tem paz, você vai brigar com essa pessoa. Aí não funciona nada. Aí agora caiu tudo por terra. Você não entendeu nada. Sim. Então isso aí são dogmas que a gente precisa quebrar. Passou, pode ser, gente, pode ser Jesus, pode ser. Eu não estou me identificando como crente, eu não estou pregando nenhuma, eu estou dando a paz para todos. Certo? Então, chegou, Jesus disse isso, irmãos. Saudai a todos com a paz. E é assim mesmo. Ninguém chega no hospital e na hora de ser atendido, está lá precisando de um remédio. De repente, vem o enfermeiro me atender. Você está não. De que religião você é? Não, se você for da religião, não quero não. Ninguém faz isso, faz? Ninguém quer nem saber, quer ser medicado. A gente vai passar, e acaba sendo crente? Então, a paz do Senhor. Não é assim, gente. A paz do Senhor Jesus para todos. E segue a conversa, relacionamento. Com todos. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Posso continuar? Então, o mundo olha para nós, discorda de nós, até nos ataca. Mas não pode deixar de reconhecer Deus em nossa vida, as nossas boas obras. Se eu deixar de evangelizar, de falar de Jesus, de praticar boas obras, aí caiu tudo por água abaixo. Então, em um ambiente hostil, mesmo apesar de um ambiente hostil, nós precisamos praticar boas obras. Não se pode pagar o mal. Não pode. A Bíblia não ensina assim. Você encontra a pessoa dizendo que serve a Deus, diz até que é filho de Deus, mas se dizer um I, quer dizer o alfabeto todo. Eu vou levar desaforo para casa. Nós vamos dar um ponto aqui, vamos trabalhar um ponto, não sei se vai dar tempo hoje. Em que Jesus, o próprio Pedro está dizendo assim, Jesus, ele foi para o matadouro em silêncio. Não abriu a sua boca, sendo inocente. Isso aqui é um exemplo em que Jesus, o Pai, se agrada quando a gente é injustiçado, sendo nós inocentes. Pedro deixa isso muito bem claro aqui. Vamos lá. Versículo de número 13. Por causa do Senhor, por causa de quem? Do Senhor. Presta atenção nessa fala, ó. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana,
quer seja o rei ou o imperador, é isso mesmo? Pronto, beleza. Vamos ler até... Vamos pegar alguns pontos, porque vamos ler até 17, nós vamos pegar aqui como um pacote, vamos dizer assim, pegar todos esses contextos, seguindo até o 17. Está falando aqui, por causa do Senhor, grave essa fala, por causa do Senhor. Por causa de quem? Do Senhor. Estejam sujeitos, estejam submissos, por causa do Senhor. 14. Quer sejam autoridades, como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de... Porque assim é a vontade de... Olha só. Que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem da liberdade ou a liberdade como desculpa, motivo para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Aí vem, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé e temam a Deus e honrem o rei. Então você percebe, versículo 13, por causa do Senhor, eu vou honrar o rei, mas eu vou honrar também o escravo. Eu vou honrar o presidente, mas vou honrar também o mendigo. Você fez algo? Não, estou pensando aqui. Entendi. Esse menino aqui está viajando. Vai texto, tudo isso aí é bom. Se quiser falar, comentar, levante a mão. Deus instituiu a família, Deus instituiu a igreja, instituiu também o governo. Viu, gente? Porque no governo tem autoridade, por isso que mantém a ordem. A autoridade mantém a ordem em todos os campos. E eu vou ler aqui um ponto e vou voltar para cá. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. No 13 e 17. Ó. Cadê, meu Deus? Jesus, nossa obediência. Aqui. Quando Pedro escreveu essa carta, estava nos últimos anos do imperador chamado Nero. Esse Nero, ele assumiu o poder aos 17 anos de idade, no ano 54, depois de Cristo. Quantos anos de idade? 17 anos. Ele estava no poder, ele era imperador. Esse Nero, estudos já comprovam, a história diz que ele era um megalomaníaco. É tanto que ele tirou sua própria vida, se suicidou. Tocou fogo em Roma, botou a culpa nos cristãos, nos judeus. Fez barbaridade, matou filhos, mandou matar filhos, mandou matar sogra, mandou matar as mulheres, a mulher que ele disse que amava, matou outro. Ele fez barbaridade, esse camarada. E por fim, quando o César destituiu ele, ele se suicidou. Então você percebe, é nesse cenário que Pedro está escrevendo a carta, e Pedro está debaixo também de perseguição, e está dizendo assim, honre esse megalomaníaco, por causa do... Eu mandei vocês frisar essa fala. Por causa do Senhor, para glorificar o Senhor, é que eu me submeto, eu me sujeito às autoridades, e honro as autoridades, honro também, não faço acepção de pessoas, por causa do Senhor. Se você não faz isso, você está colocando o Senhor de lado. Esse é o ponto, gente. Então eu vim aqui embaixo, Pedro, nesse reinado de Nero, nesse tempo de Nero, foi nesse tempo que Pedro, esse apóstolo Pedro, sofreu martírio, foi morto pelo próprio Nero, no governo de Nero. E é ele que está escrevendo aqui para honrar. Então não é uma pessoa que está escrevendo aqui, a mesma coisa o apóstolo Paulo. Porque você vai dizer, porque ele está vendo tempo da gente aqui agora, você está falando isso. Irmão, multiplique aí. Aqui foi inspiração do Espírito Santo, a palavra de Deus, ele está mandando escrever. A gente que não está vivendo o que ele viveu. A gente que não está conseguindo viver o que eles viveram, irmãos. Gente, isso é sério demais. A gente pode estar dizendo que somos cristãos, mas estamos desonrando a Deus, não estamos agradando a Deus. Com nossa conduta. O que seria, na prática,
como o senhor está falando aí, que Pedro estava na época, ele estava subjugado sobre Nero. Mas o que seria na prática honrar esse um tirano como Nero? Veja bem, vai ter um ponto que eu vou tocar, mas vou adiantar. O que seria honrar? Honrar é reconhecer, não é isso? Basicamente, tem vários conceitos de honra. Mas basicamente é você ouvir e obedecer aquela pessoa. Você reconhecer, fazer distinção. Aquilo é uma autoridade, ele mandou fazer, vou obedecer. Desde que Não fira a sua fé. não fira a minha comunhão com meus irmãos, nem tampouco a minha fé em Deus. Ó, esse é o ponto. Vou honrar, mas olha, me obedeça, mas nega o teu Cristo. Bom, agora não tem como te obedecer. Não tenho como te honrar nesse aspecto. Porque eu estou honrando ao meu Deus em te obedecer. Mas eu não posso te obedecer para ir de contra o meu Deus. Não posso. Nem tampouco ir de encontro ao meu irmão, matar o meu irmão, ferir o meu irmão para te obedecer. Não tenho como. Feriu a minha fé. Percebeu? O pastor 17, Fala. 17, na parte B, a palavra foi do Senhor está falando. Temam a Deus e respeitem o imperador. A gente temer a Deus e respeitar. Respeitar não precisa ser submisso. Acredito que é mais questão de leis sociais. Né? É você respeitar as leis dele, você não querer ferir os seus princípios para não se tratar. Cumprir como cidadão. Né? O apóstolo Paulo diz a cidadania, cumprir como cidadão. Sou cristão, mas eu sou um cidadão. Então eu preciso obedecer as leis sociais que aqui regem. Então me diga, quando a igreja, entre aspas, vai para a rua fazer um protesto dizendo que é em favor, em defesa do Evangelho, contra uma lei ou contra um pensamento do presidente, é correto? Eu penso assim, se feriu, né, aí vai entrar várias questões. Como vai ser esse protesto? Vai ser pacífico? E se houver o respeito, é válido, Porque aquele soberano, aquela autoridade, ele não está acima da lei. Existe uma ordem. Quando ele começa a ferir algumas leis sociais, é claro que tem cristãos e cristãos com entendimento. Eu entendo que eu preciso fazer um protesto pacífico para chamar a atenção dessa autoridade e dizer que isso está errado. Democracia. Respeito, mas não. Beleza. Mas quando parte para o confronto para ferir alguém, não. Aqui não vou ferir, mas eu vou protestar em relação a ele. Não, isso não fere. Deu para entender? Então isso aí vai muito mais além. Mas a base é o que está escrito aqui. Eu preciso honrar. Porque os nossos irmãos lá atrás, eles foram para onde? Por amor a Cristo. Foram naquele lugar, Coliseu? Coliseu e tantas outras barbáries. É isso. A questão da palavra honra. Não dá para ler a palavra colocar respeito. É isso que eu mas eu falei antes. Não, porque assim, vamos lá, dar o exemplo de Pedro e desse povo que estava debaixo da soberania do louco do Nero. Ninguém viu ele saindo para a rua e Pedro está pedindo um respeito para protestar contra ele. Não foi a gente, não. É isso. É complicado. É complicado, mas veja bem. Por isso que eu falei com você que é muito necessário que depois dessa aula nós passarmos por vários princípios de honra. Existem várias maneiras de honrar. Uma coisa é honrar, uma coisa é ser serviente dele, subserviente. Eu vou seguir cegamente, nós vamos ver aqui mais à frente. Não é isso. Eu preciso, por exemplo, eu sou pastor, mas eu não estou aqui acima da palavra de Deus. Eu posso falar alguma coisa, você mesmo vendo que está indo de encontro, fica calado. Isso é serviência. E não é isso que Deus. Vocês me honram, mas quando eu passar na minha linha aqui, se eu passar que Deus me guarda, vocês podem sim dizer, pastor, peraí, não vou passar aqui isso aí não. Não confere com a palavra. Isso é desonrar? Não. Não. Então é isso. Esse é o ponto.
você pegar no básico, você vai levando, e quando você começa a perceber vários conceitos de honra, você vai ver que vai clareando melhor, você vai saber como se comportar. Se você está certo, tudo vai na consciência. Quando eu aprendo, eu tenho uma consciência. Como eu deixei de honrar alguém? Uma autoridade. Feriu a minha fé ou não. Eu não posso passar essa linha. Eu preciso entender isso. Nós precisamos entender isso. Só que o que nós estamos vendo que o João está colocando é que nós estamos vendo aí um monte de pessoas, e eu não posso pegar isso como base, como referência, como cristão. Porque muitas pessoas que estão aí na rede social xingando, ofendendo e dizendo que é cristão. Eu não posso pegar isso como referência para mim. Ou que eu faço parte, talvez, da mesma linha teológica que essa pessoa. A gente que está na igreja, a pregação online, o estudo como esse vai, vem aqui, discorda e sai praticando a mesma coisa. Só acha bonito pegar a Bíblia e vir para a igreja. É diferente. Um exemplo prático. Vamos lá. Eu chegar como muitos... Eu já fiz isso. Eu dizer assim, não, o presidente é um ladrão, rapaz. Eu estou desonrando ele, mesmo que haja provas. Mesmo que haja provas. Se você for lá para a Bíblia, ela diz que cuidado quando você falar mal do rei no seu quarto. E a Bíblia fala, isso é princípio, que é a pessoa do ferido. Eu chego aqui mas esse cara é um ladrão, como fizeram com a gestão passada. Quantos cristãos pecaram com a boca? Já eu estou ouvindo falando aí, mas eu só faço apresentar. Deus mandou orar pelas minhas autoridades. Não foi quem quis botou lá, amém, mas eu vou orar. É o meu papel, porque senão quando o juiz de Deus vir, vai no mesmo, eu estou no mesmo pacote. A questão toda é essa. Estabeleceu lei, feriu. Não, Deus manda eu orar pelas minhas autoridades. Ore pela autoridade, porque o nosso país vai ter paz se você orar pela autoridade. É o papel do cristão. Eu estava conversando hoje, não sei quem foi, meu Deus, com duas pessoas que eu conversei, a questão de conselho. Como pastor, muito cedo, mas muito cedo mesmo, antes mesmo de eu ser pastor, eu aprendi que você dá conselho, presta atenção nisso, me veio aqui a memória acontecer isso hoje. Você dá conselho, eu conversei isso com duas pessoas, você dá conselho, e de repente você dá um conselho como pastor à luz da Bíblia. Você não está dizendo para a pessoa que é para a pessoa fazer aquilo, mas você está dizendo assim, olha, o conselho que eu estou te dando é esse, à luz da palavra. Mas a pessoa sai, após esse conselho, e faz totalmente ao contrário ao conselho, à luz da palavra. Quem deu o conselho, que foi eu, como pastor, estou falando como pastor, eu tenho que tomar muito cuidado. Para quê? Ou por quê? Porque quando a pessoa pode ser que dê certo o conselho errado, ela foi, mas aparentemente deu errado. Diante de Deus não está certo, mas eu dei um conselho, a pessoa não seguiu. Mas pode ser que, se aconteceu vamos colocar aqui uma tragédia, deu tudo errado. A pessoa, você está vendo a pessoa que tomou o conselho errado, foi contrário ao que você deu, e agora vem te pedir para você orar. Há um perigo muito grande, presta atenção, há um perigo muito grande de eu, como pastor, não guardar o meu coração, ainda que essa pessoa não venha me pedir para orar, e eu, dentro de mim, sentir algo e dizer assim, tome, eu não estou guardando o meu coração, tenho que tomar cuidado com isso. Porque Deus nos dá conselhos todos os dias. E nós, às vezes, vamos por um caminho diferente. E quando nós voltamos para Ele, o que Ele faz? Usa de misericórdia e nos dá outra oportunidade. Então, quem sou eu? Quem é você para não fazer isso? É o perigo de nós não guardarmos o nosso coração. Então, outra coisa. Outro perigo, você dá um conselho, o pastor pode correr, além desse para guardar o coração, quando a pessoa faz errado, você ir entrar na particularidade da pessoa e querer dar uma bronca ou falar alguma coisa. Gente, não é essa a nossa área, não é a nossa. Essa linha não pode ser ultrapassada. Então, há um perigo. E eu estava dando um conselho nessa área, estou dando um exemplo. Porque às vezes você tem um conselho, a pessoa faz errado. E você está vendo uma pessoa fazendo errado junto com você. E você já fica zangado. E vai querer dizer alguma coisa. Não é para fazer isso. Porque quem tomou a decisão errada foi a
pessoa, quem vai sofrer as consequências é a pessoa, e você tem que estar com o coração aberto para orar para essa pessoa e ajudar. Se acha que é fácil para um pastor dar um conselho à pessoa, à luz da Bíblia, sabe que aquilo está claro que se ela for do caminho está errado, e a pessoa insiste em fazer errado, e você vê fazendo errado. Nesse contexto aí, Sim. se a pessoa vem pedir um conselho a gente, se tem uma criança que pedir, e a gente vai da melhor forma possível, buscando esse pedido que está claro, para dar um conselho que a pessoa vai. Você tem que guardar o coração, porque não quer dizer que ela vai fazer como você mandou, não. Quem vai tomar a decisão é a pessoa. A Bíblia diz que Jesus é um maravilhoso quê? Conselheiro. Ele dá conselho, gente. Mas pode ser encontrar que às vezes as pessoas vai pedir um conselho e quer um conselho que agrada o coração dela. Na verdade, ela não quer um conselho. Ela vem usando esse argumento de conselho. Mas, na verdade, ela vem para ouvir alguma coisa que concorde com o que essa pessoa quer fazer. De errado. É isso que acontece. Lendo a Bíblia, me deparei com esse texto aí, ó, Provérbios 24:17. Quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie do inimigo a sua ira. E aí vai aplicar em quem? Isso é um texto muito contundente. Aquela Bíblia que ela me calma fala isso. Cuidado com o sentimento que você tem. Às vezes até quando você dá um conselho, viu? Eu falei, agora bem pouco. Não é. Guarda o coração. Isso aqui é o ponto, gente. Aí depois está sofrendo algumas coisas, espiritualmente falando, e não sabe por quê. Porque não guardou o coração desse sentimento. A mente, não guardou a mente. Olha aí. Não guardou o coração, não guardou a mente. Começou cada mente com aquilo, ó. Deu um conselho aqui na ordinária, ó, aquela ordinária. Agora tá, mas bem pouco. E o sentimento, você na sua mente está o quê? Alimentando aquilo. Pensar que não. O texto que você colocou. Está acontecendo coisa com você negativamente, meu Deus. Dá um conselho, quem é aquela pessoa? Eu estou sofrendo aqui as retaliações. É porque você não guardou o coração. Você está colocando, não está se policiando. Então, são coisas que o cristão tem que olhar para a Bíblia, né? E guardar o coração. Às vezes não sabe o que é guardar o coração, porque às vezes tem sentimento que vem e você não percebe e alimenta. Amém? Ó, voltei para cá para o começo. Ponto importante: a abrangência da submissão. A abrangência da submissão. Sujeitai-vos a toda instituição humana. Nós lemos aqui a parte que está escrito aqui no versículo 13, parte A. A palavra grega hipotásete significa sujeitar-vos, colocar debaixo desse, submeter-se. Os cristãos se colocam voluntariamente. Se colocam o quê? Voluntariamente. Sob a égide das autoridades públicas, prestando-lhe uma submissão. Mas não é com subserviência, como eu expliquei aqui. Beleza? Eu preciso, não pode ultrapassar essa linha que eu falei. E contra a minha fé ou contra os meus irmãos. Aí não casa mais não. A submissão não é uma opção, mas sim um mandamento. Em Efésios 5:21 está escrito lá o quê? Sujeitem-se vocês completam para ver que vocês estão participando. Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros, segundo Cristo. Aqui você percebe que não está falando de autoridade. Está falando? Aqui não tem título, não tem patente. Não tem patente. Esqueça isso. Falou da patente, e às vezes se preocupa em honrar alguém que tem patente, mas às vezes porque aqui não tem patente, eu não vou honrar. Depois que tem vários conceitos de honra que a gente precisa entender. Não desonrar o irmão, porque aí a gente já fere o princípio de honra. E algumas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente fere esse princípio. Ficou claro aí? O cristão não pode ser anárquico, nem rebelde. Anarquia, sistema político baseado na negação de todo
princípio de autoridade. Eu nego qualquer tipo de autoridade. Cristão pode e deve discordar de uma autoridade. Com respeito, você pode com respeito, pode discordar. No caso nosso aqui como cristão, e quando a gente discorda de alguma coisa à luz da Bíblia, a gente tem um parâmetro. Qual é o parâmetro nosso? Ah, eu acho que você está dizendo que está errado, pastor. É assim que funciona? Discorda assim? Não, qual é o parâmetro que nós temos que ver se é a Bíblia? Eu falo alguma coisa, você diz assim, pastor, o senhor está errado nisso aí. Beleza, por quê? Não, porque eu acho. Não, mas baseado em quê? Não, no meu entendimento. Está errado. Eu tenho que ir para a Bíblia. Se eu preguei a Bíblia, e o meu parâmetro é a Bíblia, eu tenho que ir para a Bíblia. Entendeu? Amém? Amém. É isso aí. A fé cristã nos ensina a honrar. E honrar o próximo. E honrar, eu citei 2 pontos aqui, mas tem vários. Fazer distinção, reconhecer o valor de alguém. Devemos colocar os interesses do próximo acima dos nossos interesses. Isso é fácil? Alguém falou um não aí bem contundente. Filipenses 2,4. Júnior colocou 2 textos aqui. Um de Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas a multidão de conselhos da segurança. E Salmo 103, 10 e 11. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme nossas iniquidades. 11. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que eu temo. Então, ele está falando que Deus não nos trata de acordo com o que nós merecíamos, né? Mas nos trata com misericórdia. Nós devemos ser assim também. É porque eu tenho um conselho baseado naquilo que nós passamos. É porque eu tenho um conselho, não entendeu, agora eu tenho com raiva, não vou orar. Lembra que Samuel disse assim, olha, vocês não estão obedecendo a Deus. Vocês desvirtuaram o seu caminho. Mas vocês pecaram. Mas eu, disse Samuel, é que não vou pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. O povo está em pecado, ele está dando conselho, mas ainda assim, ele entende que se ele não orar, ele está pecando. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também, sim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Veja o versículo 21 aí. Se confere aí, irmão. Todos os outros buscam os seus próprios, mas não. Nós estamos conversando ali, não foi? Mais cedo, lembra? Houve um tempo, falando sobre retiro, em que fazíamos retiro de 3 dias, íamos na sexta, voltava no domingo, à noite que todo mundo ia trabalhar, sexta-feira a pessoa chegava do trabalho, já tinha uma parte que tinha ido para o retiro. Final de semana todo mundo vinha edificado. Quantas coisas as pessoas deixavam de lado? Porque sabia que estava indo buscar os interesses, se revestir, se encher de Deus. Hoje a gente marca um dia. Um dia. Uma manhã vamos passar com Deus. E tem que dizer assim, uma manhã toda. Para que isso? Mas à tarde vamos ter uma tarde de lazer. Ainda assim, as pessoas não querem mais passar. Mas lembramos que uns 20 anos atrás, ou até mais, eu lembro que eu participei de muitos retiros. Muitos retiros participei. Hoje é uma luta para as pessoas participarem, mas eu estou falando de um dia. Porque a programação do retiro era o quê? Chegava lá à noite, tinha um culto. Era assim? Pronto. Amanhã tinha horário para levantar. E porque tinha horário do café da manhã, tinha umas pessoas que iam levantar mais cedo para preparar o café, porque já estava escalado. Aí depois do café ia ter agora o horário, o descanso para trocar de porque vai ter o culto. E passar praticamente a manhã toda tendo culto, orando a Deus e tal, aquele culto. Terminava o horário do almoço. Não é assim? Depois do almoço à tarde, aí ia ter o quê? A tarde de lazer, para a noite todo mundo no culto. E assim seguia os 2 dias. Hoje você marca um dia. As pessoas botam tanta dificuldade. Porque a coisa, irmãos, você usou um termo, Jesus usou até um termo. O comodismo tem vencido muita gente, impedindo muita gente de buscar a Deus.
querem mais buscar os interesses de Cristo. Pois é, amém. Porque a gente está tão confortável no nosso lar que a gente não quer sair. Agora é rede social. Acaba saindo da minha casa para ir para a igreja. Andar isso aqui tudo, chuviscando, sendo que eu posso clicar o dedo e ficar em casa no sofá lá. Presta atenção, não estou aqui condenando isso não. Isso vem, mas a gente tem que parar para olhar os dois lados da moeda. Quem eram as pessoas? Você pega na rede social e você clica na rede social, é boa. Depende do que você usa. Vai dizer que é do diabo, não, que não é. Não, o diabo está dizendo, você me dá a patente. Não, é como você usa. Deu para entender? Tem situações, e aí entra a questão da consciência. Tem situações que a gente precisa colocar nossa consciência ativa, está pura, está limpa, para saber por que eu não estou indo lá presencialmente cultuar. Eu tenho que ter consciência porque eu não fui, se é porque eu não quis, ou porque a coisa está tão confortável. Eu preciso saber o que eu não pude mesmo. Esse é o ponto, gente. A nossa consciência tem que estar pura, limpa. Porque às vezes a gente vê uma situação de que tem um chuvisco. Ninguém vem para o culto. Estou falando de chuva forte, tal, aquelas coisas que acontecem em tragédia, não é isso. Mas você vê que às vezes um chuvisco. Eu tenho minha sobrinha, eu tenho meu guarda-chuva, posso andar alguns metros e virar meu sapato. Aí você diz que não vai para o culto porque choveu. Aí você liga essa rede social e de repente manda um vídeo para você. Uma família inteira, debaixo de toró, atravessando luta e no búfalo, puxando, entrando no esgoto, descendo, para ir para um culto. Aí você fala e pensa, como é que Deus vai pesar isso? Eu tenho que ter minha consciência bem clara em relação a como eu estou vivendo em relação a Deus. E cultuando, foi 10 anos esse vídeo também nessa época, uma luta de chuvisco, os irmãos, a água na casa perdeu tudo. A água dentro do reino, todo mundo cultuando dentro de casa. A gente precisa ter nossa consciência limpa. Como Deus irá casar isso? Eu preciso saber isso. E alegre. Então, é necessário eu e você refletir. Devemos ter mais alegria em dar do que em... A gente está perdendo isso, gente. Tem que tomar cuidado. Lembrando aos irmãos, versículo 13, a parte A. Leia para mim, por favor. Só a parte A, só até a vírgula. Versículo 13, só até a vírgula. A primeira parte. Se é que você... Coloca aí. Se é que você já tem 13. Versículo 13. 13 que ele está trabalhando. Sujeitai-vos. Ó. Por causa do Senhor. Eu falei para vocês enfatizarem isso. Por amor do Senhor. Tudo que eu vou fazer, nós vamos fazer. Paulo diz lá em 15:58 da primeira carta aos Coríntios, que nada do que a gente faz para Deus é em vão. Mas é para nós permanecermos firmes e... Porque nada vai ser em vão. Então, se eu não tenho isso bem resolvido na minha mente, eu vou perder o amor em dar as coisas, em mim sacrificar, poder buscar os interesses de Cristo. E isso, se você não tomar cuidado, gradativamente você vai perdendo. Vai perdendo. Aí você fica uma pessoa como se fosse vou dizer que tem uma crescente ativista religioso. Não, eu aqui, eu briguei com o João aqui, falei, cuidado, porque você não é ativista religioso, briguei com você aqui antes. Porque você tem que vir para aqui não somente para operar no computador. Você tem que vir para aqui sabendo que você também está participando do estudo. Essa é a preocupação. Quando a gente faz algum evento aqui, alguma programação, quem está ali no testemunho deve se lembrar muito bem. Quando eu faço uma programação, tem escola bíblica que a gente vai fazer um almoço, e que as pessoas não participam do estudo porque vai preparar coisa na cozinha, para mim ali não para o estudo. Para mim todo mundo tem que preparar, tem que estar participando. Depois, como todo mundo atrasado, certo? Que tem umas pessoas que fazem a minoria. Mas quando todo mundo sai, daqui a pouco você está fazendo aquilo só por obrigação. Não, vou lá porque o pastor mandou fazer, vou lá porque estou fazendo, mas não está pensando em Cristo em momento nenhum. Em fazer aquilo como culto a Deus, como que é para Deus. Isso não podemos perder. Não podemos perder isso. Esse
governantes, vou pular aqui um pouquinho, correr aqui um pouquinho, depois a gente adianta aqui. Por causa do Senhor, Pedro está dizendo que Deus está plenamente no controle de e em todas as áreas, todas as coisas. Deus está no controle, é isso que Pedro está deixando bem claro aqui. Pedro está dizendo que não importa o sistema de governo, se é monarquia, se é presidencialismo, se é o primeiro-ministro, etc. Devemos prestar obediência. Esse respeito e essa obediência não é a pessoa, e sim ao cargo, à função que a pessoa ocupa. Viu? Está com a farda ali, está em uma ocupação. Você sai daqui, bota uma pessoa no lugar e a pessoa está ali. Então, ainda que você não tem uma afinidade, não tem afinidade com aquela pessoa, mas aquele cargo ali você precisa obedecer. A pessoa está no cargo, você precisa obedecer. Você precisa honrar. Entendeu aí? Poxa, o pastor não está aqui, não, mas deixou fulano no lugar. Se você precisa honrar, senão você fere o princípio de honra, você não vai ser honrado. O pastor, mas o pastor saiu, deixa ele aí. Aí eu estou fora. A não ser que o pastor não vai cair na besteira, na discrepância, colocar uma pessoa imoral no lugar. Aí, acho que até a igreja está aí, mano. Aí o pastor já pisou na coragem, já abusou. Né? Depende da igreja. A igreja toda conhece a conduta do cara ou da mulher, que é totalmente imoral, totalmente contrário. O pastor sai e coloca ali. Acho que a pente vai ser nós, nem no culto eu vou para não pecar mais. Então, isso aí não é esse o ponto. Mas a pessoa que saiu, não tem conhecimento, porque não pregou o pastor. Não, eu vou honrar, porque é o papel dele ou dela que Deus deixava ali. Eu vou honrar, porque quando você honra, você honra. Amém, gente? No Novo Testamento é citado alguns governantes, como Pilatos, Félix e Festo. João 19:11, por exemplo. Tá? João 19:11. Depois em Romanos 13:2, fala de uma situação. 19:11 diz assim: Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim. Quem está dizendo isso? Se de cima não lhe fosse. Por isso, quem me entregou ao Senhor, pecado, que foi Judas, né? Que entregou ele e tal. Vamos lá, olhe Romanos 13:2. Romanos capítulo 13, versículo 2. Estou correndo aqui, para a gente sair um pouquinho aqui, viu, irmão? Tem uns pontos aqui muito importantes, para a gente parar, chegar pelo menos na vontade. Quem está trabalhando aqui, os três, do 13 ao 17, estamos trabalhando nesses versículos tudo junto. Seguindo a sequência, ó. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste. E aos que resistem trarão sobre si mesmo. Então, às vezes, tem coisas que a gente fica falando, deixamos de orar e falando bobagem, e depois estamos sofrendo situações na nossa vida porque a gente feriu o princípio. Não entende por quê. E aí, a coisa é ferida. A coisa acontece na nossa vida porque rege no mundo espiritual isso. Foi escrito. Deus está no controle de tudo. Eu creio assim. E eu acredito que quem está aqui me ouvindo crê também. Dever da autoridade tanto para castigo dos malfeitores quanto para o louvor de quem pratica o bem. Quem errou, o Estado tem a obrigação de ir lá e punir, mas também elogiar aquele que faz o bem, dar proventos para quem faz o bem, que anda certo. Então, esse é o Estado, é a autoridade que o Estado tem e do próprio Deus. É atribuição do Estado. Se errou, como é que é? Fala, Sidney. Sob sua responsabilidade, vai ter que arcar com as suas consequências. O Estado tem esse poder, mas a autoridade é dada por Deus. Agora, quando o Estado começa a inverter, e agora? Aí deixa sua mente aí, fértil aqui, velho. Dizer baseado no que a gente já estudou. O Estado tem a autoridade de Deus para ferir aqueles que desobedecem, fere a lei. Agora, quando o Estado começa agora a promover quem pratica o erro, deixa sua mente aí viajar. Instituída por Deus com duplo propósito. O Estado. Oi? A resposta Deus é corrigida. Instituída por Deus com duplo propósito, é a autoridade, ou seja, o Estado. Promover o bem e como coibir o mal.
promover o bem na comunidade, na sociedade, na nação, promover sempre o bem. Agora o mal é para ser coibido. Esse é o poder, a autoridade é para esse propósito. Ficou claro aí, gente? Claríssimo, né? Não precisa colocar a legenda não, né? O Estado, com suas leis e ordem, é ministro de Deus para promover a justiça social e o bem geral da sociedade. Ao mesmo tempo, é revestido de autoridade para refrear o mal. Pedro está dizendo tudo isso aqui nesse texto que nós lemos. Ou seja, não tem problema nenhum com o cristão ser policial. Isso aí. Você foi até para um ponto que tem gente que está numa questão tão... Não tem palavra, mas está tão fechado. Crente ser policial e tal. Não, é uma profissão. O que vai acontecer lá, de acordo com a consciência dele, mas ele é um trabalho. Eu não posso entrar nesse método, nós não podemos. Mas quando a gente vai ver para a Bíblia, é autoridade. Está refreando o mal. Está refreando o mal. Sim ou não? Você já imaginou um lugar de todo mundo? A gente vê na Bíblia, vamos continuar na Bíblia. Em Juízes, a gente vê aquela cena. E cada um fazia o que lhe parecia bem. O que aconteceu lá? Olha aquela história lá. Por exemplo, pegar uma mulher. Pegou uma mulher. E todo mundo da cidade ficou a mulher a noite toda e a mulher de manhã estava morta. O cara foi lá, foi barbárie aconteceu. Mas todo mundo fazia o que lhe parecia. Não tinha autoridade. A autoridade é para coibir o mal. Vamos continuar? Tem uma frase. Sim. É na situação de Samuel, que ele, a palavra da Bíblia fala que ele matou o rei, o qual Saul não matou. Isso aí. Que ele era o quê? Ele era um profeta, ele era um juiz. Isso aí. Ele tinha que coibir, atendendo a voz de Deus, coibir o mal. Porque aquele mal, ele com certeza ia proliferar, ia se propagar. Por isso que Deus já sabia. Então são coisas que aconteceram e que Deus tem uma finalidade até hoje, está assim. Assim como o sacerdote que matou aquela mulher que veio da terra de Moabe, que foi para o povo de Israel. Moisés. Não tem o sacerdote que foi lá. Moisés. Quando o povo... Não, quando eu me lembrar, conte a história para me lembrar. Senão vai perder tempo, pode contar. Na ocasião, eu vou ficar. Sim. Quando eu lembro é fácil, eu pego a palavra, mas agora não veio. Esse HD aqui é falho. Porque o povo na época que o povo se perverteu, que veio umas mulheres com esse Foi Balaão? Balaão e falou que era para mandar destruir. Sim. Eles não vão se destruir, mas se você destruir de dentro para fora, fica fácil. Porque na verdade, quando você vai lá para o texto lá de Números, está citando essa passagem, não deixa claro. Ele simplesmente, Deus, ele abençoou, tentando amaldiçoar, Deus mandou abençoar. Só que quando você vai para o Apocalipse e vai para cá, você vai ver lá revelando que ele deu estratégia para o povo, para aquele rei corromper o povo. Isso aí as mulheres vão para lá para se prostituir com os israelitas. Isso aí. E aí quando o sacerdote vai lá e mata uma das Isso sacerdotisas. Para poder sanar a peste que está matando os que foram corrompidos. Muito bom. Homer diz aqui, tem um rapaz chamado Homer, ele diz que quando a autoridade classifica o mal como bem e o bem como mal, quando se arroga o direito de controlar a fé e a consciência, é nessa hora, vale a palavra de Deus que diz, Mateus 22, 21. Está dizendo que aí? Eles responderam, disseram, então Jesus lhes disse, dei, pois, a César, que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Percebeu aqui a frase que foi dita? Quando o Estado começa a inverter a coisa, é a hora de você dizer assim, isso aqui, ó. Epa, César é César, Deus é Deus. A honra é de Deus, a autoridade é de Deus,
a obediência a Deus. Então, aqui agora já feriu. Então, é hora de ser isso. Essa é a vontade de Deus, que está no versículo, que versículo é? 15? Versículo 15, leia para mim. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Olha aí, pela prática do bem. Essa é a vontade de Deus. Essa é o quê? A vontade de Deus. Pronto, então, vamos lá. Um testemunho irrepreensível vale mais que um discurso eloquente. Vocês acham que isso é verdade? 100%. Só o John acha que é verdade? Quando dá falso, magneta. Todo mundo concorda, hein? Concorda. Não adianta discutir com vocês, não, eu. Ou seja, a pessoa tem um testemunho, uma maneira de viver irrepreensível. Não precisa falar nada. Não precisa dizer mais nada. Olha para a vida do cara, olha para a mulher. Pronto, acabou. É por isso que para ser chamado, para ser obreiro, ficar à frente da obra, tem que ter boa reputação. É o que, Diaconisa? A árvore é conhecida Pelo fruto. Só que as pessoas estão ignorando isso. Se fala bonito, se veste bem, tem uma boa eloquência, não está nem preocupado com os frutos. Só quer as folhas. Só quer as folhagens. E isso está na contramão do que... Não, mas a obra está precisando. Quem é o dono da obra? Deus. Então, meu Deus. E a boa reputação perante do ser cheio do Espírito Santo. Foi bem colocado. Você vê, olha na passagem lá, que está em Atos capítulo 6. Escolham homens de boa reputação e cheios do Espírito. Ou seja, não falou cheio de Espírito e boa reputação. Primeiro, boa reputação. Isso, cheio do Espírito. Porque as pessoas estão anulando a boa reputação e colocando cheio do Espírito. Não fica junto. Se está cheio do Espírito, tem que ter boa reputação. Não tem como ser separado disso. Não tem como. A prática do bem é um argumento irresistível que tapa a boca daqueles que se insurgem contra a igreja. A obediência serviu à vontade de Deus, sim ou não? Para seu povo, no contexto em que esse povo é caluniado e perseguido e despojado. Porque um exemplo vale mais que 1000. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade permanece para 1 João 2,17, está escrito isso lá. Coloque em Mateus 6, 9. Como tem o ditado, né? A palavra convence, né? Mas o exemplo arrasta. Arrasta. Olha, gente, quem conhece essa passagem aí, do que é que está falando isso aí? Muito bom, Diaconisa. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Venha o teu reino, seja feita a minha vontade. Não entendi a gargalhada aí. Não ouviu alguma coisa errada aqui? Vai. Tem muita coisa errada aí. A sua vontade não é certa, não. Ah, sim. É um negócio sério. É porque, de acordo ao que eu vejo, aí eu penso que a Bíblia mudou. Aí eu já fico lendo, já pulando o que está escrito, já falando que... Porque parece que a pessoa está dizendo assim, ó: Deus, seja feita a minha vontade aqui na terra como é feita a sua vontade. Mas está vivendo assim. Mas na verdade o texto está dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, a tua vontade, a tua soberania aí no céu, seja do mesmo jeito aqui na terra da minha vida. Esse é o ponto. Por isso que eu briguei com vocês aqui. Porque parece que é assim que estamos vivendo. Não, a vontade de Deus não importa.
Ele está aqui para atender aos meus desejos, às minhas vontades. O propósito dele não importa, a vontade dele não importa. O que importa é a minha, é os meus sonhos, são os meus projetos, são as minhas realizações, são as realizações dos meus filhos. Não é assim ou não? E parece que a gente está lendo um texto assim. Ó Deus, seja feita a minha vontade aqui na terra, como você tem vontade aí no céu. Desse mesmo jeito aí, eu quero a minha vontade aqui na terra. Parece que está assim. Mas não está, gente. Tem gente que ainda quer colocar Deus no pai. Se isso não serve. Eu não te sigo. Eu não vou mais para a igreja. E você, peraí, que você vai ler aqui, tem alguém querendo comentar aqui participação. Ó, você começa a ficar, você tem que guardar o seu coração e no mínimo vai vir tristeza. Você, meu Deus, essa pessoa se diz cristã, né? E às vezes você percebe que tem tantos anos de cristão e fala coisa e depois assim, é isso que eu aprendi na escola bíblica, não. Mas eu li na Bíblia, não está assim. Mas essa pessoa tem tantos anos de cristão, está fazendo assim. Mas vai mandar pegar na Bíblia que até nem quer pegar, é porque axiologia. Quem conhece essa matéria? Vai, João, fala aí que a participação daquele. O Júnior Cruz está dizendo, são pessoas querendo tratar Deus como se fosse um garçom, um mordomo. Ele é Senhor e Rei. Glória a Deus, é verdade. Ele é soberano, gente. Ó, João, capítulo 6, versículo 36. Eu vou ler aqui outros textos. Primeiro, 1 Tessalonicenses 4:3. Falando da vontade de Deus. 4:3 diz assim, olha, pois a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Santificação e oração. Então preste atenção, só nesse texto aqui você vai ver logo. Olha. Pois eu não, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus. Olha esse texto, só na parte A está dizendo qual é a vontade de Deus. Só basta se santificar. Fugindo de quê? Pronto, você está fazendo a vontade de Deus. Vamos para mais um? Romanos 12:2. Por que você deve fazer a vontade de Deus? Porque, ó, e não vivam conforme os padrões, mas deixe que Deus os, pela renovação da mente de vocês, do coração de vocês, para que possam experimentar o quê? A vontade de Deus é o quê, irmãos? E a minha vontade? O agradável e desejável. Eu falei, pastor, esse texto aí no fundo para aqui, em relação à tatuagem, né? Sim. Aí eu citei esse texto aí, porque as pessoas dizem que a Bíblia não condena que faça tatuagem. Sim. Aí esse texto vem sempre na minha mente, eu falo, não tem argumento desse texto. Olha, esse argumento é o seguinte, olha. Esse texto, se você pegar aqui para resumir, a vontade de Deus está aqui, tá, né? Boa, agradável e perfeita. Existem duas opções nesse texto que Paulo está colocando aqui. Ou eu sou conformado com os padrões do mundo, ou eu sou transformado pela palavra neste mundo. Ou eu sou conformado, ou eu sou transformado. Não tem dois pontos. Se eu sou conformado, tudo que o mundo colocar eu vou adotar. Você citou aí agora a tatuagem. Beleza? O que botar aí eu vou fazer. Porque eu sou conformado. Nós temos uma cultura cristã, cristocêntrica. E se nós fizermos isso no mundo é uma coisa. Se eu não conhecia Cristo, Atos 17:30 vai dizer, não precisa colocar não, 17:30 vai dizer assim, que Deus não levou em conta o quê? Mas hoje, Ele ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam e se volte para Ele. Quando eu fiz no mundo, beleza, eu não conhecia, mas agora eu conheço. Então eu preciso decidir que a vontade de Deus é minha santificação, fugir da imoralidade. E eu preciso ser transformado pela renovação da minha mente. Mente, coração. Do meu coração precisa ser renovado. E é renovado pelo quê? Pela palavra. Aí eu vou experimentar a boa, agradável. Mais um. 1
Tessalonicenses 5,18. E aqui nos pega pelo pé também isso aqui, né? A gente tem que tomar cuidado. Tivemos até uma aula falando sobre isso para uma pregação, não sei. Ó, em tudo. Pronto, eu vou mudar aqui um pouquinho, posso? Sem perder o sentido. Não vou se escandalizar não, né? Posso ou não? Depende. Depende? Se for. Não, eu estou falando que vai perder o sentido. Eu posso mudar? Se perder o sentido, vira heresia. Se eu tirar o sentido. Então eu posso. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Ó. Em tudo sejam agradecidos. Em tudo tenha gratidão. Por quê? Essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Perigo? O texto não, o sentido dá o mesmo. Porque às vezes a gente lê um texto desse e passa direto, e alguém te deu uma coisa hoje, aí para o mês não te deu, você já está reclamando. A pessoa te deu uma coisa, não foi aquilo que você gostava, você já está reclamando. Gente, nas mínimas coisas a gente passa a ferir esse princípio da vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja agradecido, gente. Em tudo. Pararmos de reclamar das coisas, gente. Pararmos de reclamar. A vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é que nossa mente seja transformada. Não é isso? E a vontade de Deus também é o que aqui? Acabei de falar. Sem graça. Se você começar a pegar esse terceiro aqui, ô gente, muita coisa na nossa vida vai mudar. Então, é o que Pedro está dizendo aqui, ó. Porque assim é a vontade, versículo 15, nós estamos. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, e aqui nós já vemos mais uma vontade de Deus aqui. Vocês entenderam aqui não? Botou? Olha, gente, aqui nós estamos vendo mais uma vontade de Deus aqui. Que quando você vai cumprir, se torna ruim, você faz com prazer. Todos estão no mesmo pacote, tem que você fazer um e não fazer o outro. Está tudo junto. Se você é uma pessoa que vive em santificação, você vai agradecer, você vai deixar a palavra renovar sua mente, transformar sua mente. Você vai viver, irmão, glorificando a Deus, se afastando da dele, praticando bem. Esse é o nosso papel. Irmãos amados, não esqueça do contexto de Pedro. Qual o contexto que Pedro está aqui? Perseguição, imperadores totalmente contrários, tudo contrário. Olha o que ele está dizendo. Eu preciso atender à vontade de Deus. Eu preciso. Eu fui salvo. E às vezes a gente está deixando de lembrar disso, que nós fomos salvos. Paulo disse que não deixou de anunciar a vontade de Deus. Atos 20, 27. Coloca aí, John, só para você ver mais um ponto aqui da vontade de Deus. Senhora? Na minha tradução aqui, está dizendo a vontade de Deus, está dizendo plano de Deus. Tem alguma tradução aí que esteja igual a essa? Atos 20, 27. Não é isso? É. Tem como minha tradução? Não, pode folhear, você vai do próximo. Porque nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Olha que tradução boa. Tem mais outra diferente aí? Ninguém mais. Todo mundo está junto, né? Que lá. Mas essa tradução eu gostei, porque eu nunca deixei de anunciar o conselho de Deus. Olha o que eu falei. Deus dá conselho, gente. Não deixe de proclamar toda a vontade de Deus. Olha aí. Olha como identificar. Proclamar, Anunciar. aconselhar. Quando Paulo fala aqui nessa tradução aqui, ó, todo o plano de Deus está falando da vontade de Deus. Ou seja, ele não sonegou nada. Bom, agora depende de vocês. Eu estou anunciando a vontade de Deus é plena, não escondi nada. Faço agora com vocês, mas eu aconselho vocês a seguir a vontade de Deus. Vamos lá. No versículo 16.
Vivendo como pessoas, coloca aí, João, 16. Livre. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como? Pronto. Somos livres, mas a ética cristã começa em toda forma de escravidão. Presta atenção. Esse contexto que Pedro está escrevendo aí, era um contexto que havia mais de 60 milhões de escravos. É pouco. Roma tinha medo de acontecer uma rebelião entre escravos. E havia muito mais crentes se convertendo em escravos do que propriamente as pessoas que não eram escravos. Olha como você... Eu estou fazendo isso, que é necessário você entender isso aqui, que é estudo, para você começar a contextualizar na perseguição, mas a perseguição, a escravidão está operando. E são muitos. Agora imagine, escravos se convertendo e correndo o risco, quando conhece a Cristo, de se rebelar. Agora quem é esse? Agora eu sou livre em Cristo. Vou matar, vem pra cá, para cá, eu estou em Cristo. Pega esse cara para aquele motim, se revela todo. Olha o contexto baseado naquela pergunta que você me fez. Olha o contexto que eles estão e que Pedro está escrevendo. Não usem da liberdade de vocês em Cristo para fazer o mal. Quando eu faço esse contexto aqui, e nós faço não. Quando eu mostro para vocês esse contexto da realidade lá, já dá uma clareada em algumas perguntas que vocês mesmos respondem. Sua consciência já começa a trabalhar aí. Sim ou não? Sim. Porque às vezes a gente não precisa, poxa, imagina isso aqui, um contexto de escravos que eram livres e que estavam trabalhando na casa como livres, mas estavam trabalhando para os seus senhores. Mas eram escravos livres. Mas tinha escravos que não eram livres, estavam trabalhando como... Não eram livres, eram escravos mesmo. Vocês estão entendendo isso? Eu quero... Passam a ser livres, mas no entendimento que eles têm que obedecer aos seus senhores. Por que Paulo está fazendo... Pedro está falando isso. Por quê? Esses escravos tinham senhores que eram cruéis. Mas logo, tinha senhores também que eram... Vai pegando isso aí, gente. Porque isso é muito claro. Você começa a entender melhor esse contexto aqui. Poxa, eu sou salvo em Cristo. Esse cara é um desgraçado, o Senhor aqui, está me escoraçando, me bota trabalho forçado, só porque sabe que agora que eu sou crente, está me fazendo ter muita perseguição aí. O que vem automaticamente no coração desse escravo, que agora é livre em Cristo, é usar aquela liberdade para fazer o mal. Agora eu sei. Por quê? Os escravos eram vistos como ferramentas vivas, como coisas, como objetos, não como pessoas. Agora ele conhece a Cristo, e Cristo, o Espírito Santo traz o entendimento que ele é uma pessoa. Ele nunca teve esse entendimento, gente, ela nunca teve. Eu não sei quem assistiu aquele filme de Django, ou de Django, sei lá. Django Livre. Fala muito da escravidão, né? Você vê que um contexto... Pois é. E tem um ator muito famoso, que ele é tipo um mordomo da casa, e ele era escravo e se tornou livre, e agora ele era mais carrasco do que o próprio dono, com os escravos que eram compatriotas dele. Django Livre. É filme de faroeste, mas conta a escravidão e os estados, né? Os estados das suas vidas, a escravidão quando estava bem em evidência, podemos assim dizer. Mas ele, pastor, porque ele seguia com tudo, porque ele existiu assim, mas quando eles pegavam as mulheres, principalmente a dele, Sim. e ele seguia com tudo, quando ele voltou já voltou. Eu sei, mas eu não estou querendo falar dele propriamente. Eu estou falando aqui no contexto da área da escravidão. Não é fazer uma sinopse do filme, ou posso dizer assim, mas não é propriamente ele. Eu citei o filme aqui, mas eu quero que você fale que o cenário foi de escravidão, sim ou não? Ele encontrava gente, né? Um escravo acorrentado no outro, não foi assim que ele encontrava ele. Chegava num lugar, tinha escravo. Aí eu falei desses escravos livres e outros escravos que eram escravos mesmo. Entendeu? Compravam, inclusive assim, de Django, Django, o cara comprou e libertou, ele ficou com o cara, não foi isso mesmo? Uma parte que eu não me lembro. Mas foi muito claro isso. Olha só,
somos livres. Aí eu citei isso aqui. Pois quanto mais servimos a Deus e ao próximo, quanto mais servimos a Deus e ao próximo, mais somos livres. Somos livres cada vez que nós servimos a Deus e ao próximo. Quando você se acha livre e não quer servir a ninguém, você se tornou escravo. Foi libertado, ou aparentemente libertado, mas voltou para a escravidão. Continua preso, não gostei dele. Lutero diz que um cristão é um senhor perfeitamente livre sobre todas as coisas, não estando sujeita a nenhuma delas. Interessante, né? Anota cada frase. Ele diz que um cristão é um senhor perfeitamente livre sobre todas as coisas, não estando sujeitas a nenhuma delas. Na medida que eu sou o senhor desse celular, eu sou livre, sou senhor. Eu digo agora que vou pegar ele, eu digo que vou pegar. Eu sou um senhor perfeitamente livre, mas não estou preso a ela. Já tem gente que, meu Deus, quando eu não consigo me ligar, aí é na meia-noite, 1h da manhã, se tornou escravo. Não é livre, não está sendo senhor. Deus nos criou para nós sermos livres, senhor das coisas. Não de pessoas, das coisas. Entendeu, gente? Outra frase aqui de Holden, ele diz aqui, ele adverte quanto ao risco de tentarmos encobrir a maldade com pretexto da liberdade. Isso seria abusar da liberdade. Porque a verdadeira liberdade é liberdade para o bem e para a obediência a Deus. A verdadeira liberdade é a liberdade para o bem e obediência a Deus. Essa é a verdadeira liberdade. É a liberdade do pecado e da malícia. Essa é a verdadeira liberdade. Pedro está dizendo que as paixões, e olha o que Pedro está dizendo, aqui nesse contexto do versículo 16. Olha o que ele está querendo colocar aqui, que foi extraído aqui. A pessoa resumiu o que Pedro quer dizer. Ó. Pedro está dizendo que as paixões interiores que o ser humano tem, olha só, podem sentir-se sem amarras que as limitem e, assim liberadas, voltem a escravizar a pessoa. Lembra que Paulo começou dizendo o quê? Deixa eu ver aqui. Refresca a memória comigo aqui, gente. Venha. Versículo 11. Venha comigo, para vocês recordar e fazer associação a essa fala. Paulo Pedro. Pedro, perdão. Pedro. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham de quê? Das paixões carnais. Diga isso aí. Paixões carnais. Para se abster. Significa dizer que a velha natureza, que a gente chama de velho homem, que é a velha natureza, o velho homem, a velha mulher, a velha natureza, está aqui dentro, mortificada, mas está aqui dentro. Se você dá um vacilo, então, essas paixões, Pedro está dizendo assim, se abstenham. Quando você vê Pedro dizendo que é para a gente não usar a liberdade para praticar o mal, e esse camarada que cita essa frase está dizendo, Pedro está dizendo que as paixões interiores que ele está mandando você se abster, essas paixões que estão aqui dentro, elas podem se sentir sem amarras. E agora, voltar a fazer, lhe escravizar de novo. Porque você pensa o quê? Não, estou salvo em Cristo, estou livre em Cristo. De repente, todas as suas vontades você quer fazer. Você se tornou escravo do seu desejo. Só, existem muitas pessoas que são escravas das suas vontades, dos seus desejos. Tem desejo de fazer, faz. O mundo está assim. Tem uns vídeos que tem um irmão aqui que manda para mim que a pessoa, cada coisa bizarra, um botando máscara de cachorro dizendo que se sente cachorro. Outro falou lá, não sei o quê, que depois foi pedir explicação. O que é isso? Não, sabe o que é isso? É que não precisamos explicar nada. Ou seja, sem limites, totalmente rebelado contra Deus. Irmãos amados, nossa liberdade
liberdade está em obedecer a Deus, obedecer a Cristo, em servir a Deus e ao próximo. Botar limites, Senhor das coisas. Senhor, ser Senhor das coisas. Eu digo a hora que eu vou desligar o celular. Eu digo a hora que eu vou pegar nele. Ele não me controla, não te controla. É você que controla as coisas. As pessoas entenderem. Na verdade, as pessoas perderam a raiz do conceito de liberdade. Estão começaram a trocar de uma forma muito sutil e hoje é muito aberto. Liberdade por libertinagem. Isso. Ou seja, obedecer não é ser livre. Obedecer é ser escravo. Para eles fazer o que eles querem. Que é liberdade. É ser liberdade. Verdade. Mas na verdade a gente sabe que não é bem assim. O apóstolo Paulo tem uma passagem muito boa sobre isso, né? Quem lembra? Paulo fala sobre isso, de você fazer tudo, querer fazer tudo e não poder. Muito sério esse texto, né? Todas as coisas me são lícitas. Nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Isso é muito claro. Isso. Júnior está dizendo aqui que a geração do meu corpo, minhas regras, rebelados contra Deus e a sua palavra, dizem que são livres, porém vivem uma eterna libertinagem. E nessa libertinagem é o que nós estamos falando aqui no contexto. Se escravizam. E aí, se a gente colocar como exemplo alguns países que se dizem livres, como Suécia, por exemplo, os índices de suicídio de depressão são altíssimos. São crianças onde o pai, para entrar no quarto, tem que pedir permissão. Se o pai entrar no quarto sem pedir permissão, e pior, se a criança não disser pode entrar, a criança pode acionar a polícia e o pai vai preso. E o nível de suicídio é alto. Altíssimo. Que liberdade é essa? Então, logo, esse tipo de liberdade não leva para a salvação. Não leva. Traz morte, né? Na liberdade, a escravidão que leva à morte. Né? É por isso que a verdadeira liberdade supõe outra atitude. Sermos servos de Deus. Sermos servos de Deus. O próprio Deus no jardim que colocou limite ali, já estava colocando a pessoa livre quando teve limite. Se Deus deixasse, não colocasse essa árvore aqui, você pode comer. Aquilo ali, Deus está dizendo assim, você é livre. Mas quando tirou aquilo, se tornou escravo. A liberdade, em servir a Deus. Só somos verdadeiramente livres na medida em que somos servos de Deus. Agostinho de Hipona disse que, os pais da igreja, quanto mais escravo de Cristo sou, mais livre me sinto. Vou repetir. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja. Quanto mais escravo de Cristo sou, mais livre me sinto. Presta atenção se não é. Quanto mais você fica obediente a Deus, você fica à vontade, quero contar com Bíblia, não sei o quê. Veja como fica, vai chegar uma angústia. Aquela... Assim, a paz, né? Aumenta a nossa paz e o nosso prazer de fazer as coisas. Verdade. Sempre vem aquela alegria, aquela coisa que quer fazer mais. Gente, isso é muito real. Quem vive isso? Oi? Isso, prazer, aquela alegria. Olha só. Entrando no versículo 17 para terminar e entrarmos na próxima semana do próximo, porque eu corri aqui, pulei um monte de coisa aqui. Mas com certeza está sendo edificante. Mas a gente vai ganhar tempo. O texto diz que é para nós tratarmos todos com honra, não é isso mesmo? Tratem todos com honra, lembra para mim? Respeite todas as pessoas. Amem os seus irmãos da fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. Olha aí, vamos lá. Tratar todos com honra. Devemos tratar todos com o devido respeito, independente da sua posição na sociedade. Todo ser humano é digno de respeito por ser uma criatura feita por Deus. Todo ser humano. É porque não tem dinheiro, porque eu digo, todo ser humano é ser humano, merece o nosso respeito.
Está claro aí? Pronto. O contexto era de um império, que agora eu vou falar tudo que eu falei, mas na escrita, bonitinho como uma figurinha. O contexto era de um império de 60 milhões de escravos. Essa palavra de Pedro era revolucionária. Por quê? Porque os escravos não tinham direitos. Eles eram vistos como coisas, não como gente. Pedro está dizendo: deem aos escravos dignidade, não os trate como coisas. Porque mesmo sendo escravo, aqueles que aceitavam Cristo corriam o risco de tratar os escravos como coisa. Entendeu isso? Por isso que Pedro está dizendo: olha, trate todos com quê? Trate todos com quê? Amém. E temam a Deus. Olha os pontos aqui que Paulo está nesse versículo 17. Então, olha, vou continuar. Amar os irmãos, amar a igreja, que é a família de Deus, que identifica os verdadeiros filhos de Deus. O que identifica os verdadeiros filhos de Deus é o amor uns pelos outros. É escravo, aceitou a Cristo, agora começa a maltratar o outro porque ele não é escravo. Ou então, é escravo. Lembra de Filemon? Filemon, ele era senhor de escravos. Mas Onésimo era escravo. Paulo, na cadeia, conheceu. Aí manda uma carta e dizendo ali: agora é nosso irmão. Mas coloca aqui Filemon 16, acho que veio. Enquanto eu estou aqui. Amai os irmãos da igreja. Agora vem aqui. Temei a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Pedro também está dizendo isso aqui. Olha lá. Paulo está escrevendo para Filemon, que é o chefe de Onésimo, é patrão de Onésimo. Ninguém sabe se era patrão mau, se era patrão bom. Às vezes que Paulo pregou, ele se converteu. Paulo está mandando dizendo aqui: não como escravo, muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Eu lembrei de diaconia, nós somos caros, né, mano? Especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão do Senhor. Paulo está escrevendo para ele aceitar Onésimo agora, que é o irmão agora caríssimo. E Onésimo era escravo, agora é o irmão caríssimo. Trate agora como irmão. Porém, Onésimo, retornando, tem que exercer a função dele de escravo, tendo um patrão, um senhor. Porém, respeitando agora Filemon como o senhor dele, sendo o senhor, tem que tratar Onésimo não como um objeto, mas como um ser humano. Somos dois cristãos. E isso, todos agora são irmãos em Cristo, irmãos caríssimos. Você é caro, irmão. Amém. Você é caro. Aí vem Paulo fala do temor. Temor significa reverência. Coloca aí em Provérbios 8:13. Se não me fale, se não for, você muda, por favor. Mas o temor significa reverência e respeito à pessoa de Deus e à sua palavra. O temor a Deus é a base da piedade cristã. O temor a Deus é a base do quê? Da piedade cristã. O temor do Senhor consiste em quê? Eu odeio a sabedoria, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. A soberba. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas. O que é que o sábio Salomão tem que entender aqui? Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, logo ele está dizendo aqui o que é temer a Deus. Porque ele está dizendo aqui, ó, temer a Deus consiste nisso. Em quê? Odiar o mal. Pronto. Tudo bem. Odiar o mal, temer a Deus consiste nisso. Você vai ficar na Bíblia. Tudo bem. Temer a Deus, né? O temor do Senhor precisa da sabedoria. Beleza. E o que é temor do mal? É você odiar. Sim, mas odiar que mal? Ele começa a citar. Soberba. Ou seja, você tem que fugir da soberba. Isso é temer a Deus. Você não pode querer ser soberbo. Ele já está dando a dica. Está dando a resposta. O que mais? Que mal é esse? A arrogância. Não seja arrogante. Isso para Deus é um mal. Então se você teme, você foge disso e quer isso na sua vida. Está percebendo aí a resposta dele? Não? Aí ele vem. O mau caminho. Que mau caminho é esse?
e acha bonito desejar perversidade. Então está aí uma resposta muito clara. O que é temer a Deus? Provérbios 8:13, abre aí, gente. Não, já está. Eu vou brincando. Eu estou falando interlocução. Alguém está aqui? Sim, Adriana. Você está falando que temor a Deus é preciso da sabedoria. O que é temer a Deus? Você tem uma Bíblia aí? Pega aí Provérbios 8:13. Sim, mas consiste em quê? Fugir do mal. Que mal é esse que está falando? O próprio texto está respondendo tudo. Você vê um crente soberbo, se dizendo cheio de Deus, cheio de Espírito, arrogante, falando coisas perversas. Não teme a Deus. Não teme a Deus. Logo não tem sabedoria. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Amém? Tá bom até aí, gente? Tá bom ou não? Quero calar. Vou correr aqui mais um pouquinho. Olha. É pegadinha, né, irmão? Olha, o Roma diz que quem deseja amar a Deus sem temê-lo, quem deseja amar a Deus sem temê-lo, não tem diante de si o Deus da Bíblia. Quem deseja amar esse Deus e não tem temor, logo, como você identifica que ele não tem temor? Ele é soberbo, ele é arrogante, ele anda falando coisas perversas aí e tal. Você já percebe, não teme a Deus. Não é o Deus da Bíblia que você crê. Não, tem o Deus do meu coração, meu irmão. Mas é arrogante, é soberbo, é orgulhoso. Só anda na língua coisa perversa. Ô irmão, está tudo muito longe. Não é o Deus da Bíblia não. Você pode temer outro Deus, mas da Bíblia não. Talvez você tema um nome, mas o da Bíblia não. Da Bíblia não faz você arrogante. Irmão. Honrai, pois até os mais altos anjos cobrem o rosto diante dele. Isso aqui a gente já sabe. Honrar o rei. A submissão cristã não aceita o absolutismo do Estado, nem tampouco da divinização do rei. Os imperadores naquela época se sentiam o quê? Divinos. Eu quero que vocês me ajudem o seguinte. Por causa do horário, dia 8:16, me ajudem para a gente ler esse 17, na semana que vem. Gravem aí, marquem aí, anote. Me ajudem, que eu vou perguntar você durante a semana, para vocês me ajudar para eu estar, entendeu? Aprimorando. Esse final 17 é que a gente vai ler até o último versículo desse capítulo. Essa semana que vem sai. Quando foi que eu disse que a gente não ia chegar até o 17? Vai pegar o 19, vai pegar o 18, 19, 20. Mas irmãos, olha só. Escute só. Eu acredito, eu quero acreditar e se vocês estão aqui, acredito que o pessoal também da rede aí estão aqui, é porque está participando de um estudo bíblico. E se está participando de um estudo bíblico, a gente tem que fazer extrair daqui aquilo que está querendo passar para a gente. Então tem ideias, tem participação, tem outros textos de casa, que porventura no estudo. A gente lança uma palavra aqui, depois volta o texto, entra em conflito, a gente tem que destrinchar aqui. É assim ou não? Se estudo, ainda que eu não mande. Olha, pastor, você leu aqui o versículo, mas peraí, não entendi. Eu estou no estudo. Eu já corri, eu levo as coisas, porque, justamente por isso, porque vai chegar aqui, eu pretendo, é um desejo meu, não sei se Deus vai deixar. Ir para o capítulo 3, que aqui vai entrar um momento de casado, vai entrar um negócio de família. Aí você já sabe, né? Jesus volta para te ver o texto. Ai, meu Deus. Então, a gente vai fazer assim, pedindo graça a Deus, para não sair do foco, que eu creio que Deus está em nosso meio, o Espírito Santo está aqui, nos ajudando, nos trazendo, entendeu? Então, o que é que acontece? E aqui está todo mundo com alegria, ninguém está aqui forçado. Aqui o pessoal também não está forçado. Estão aqui porque querem. Então, estamos encerrando, vamos colocar de pé para dar a impressão que vai terminar. E agradecer a Deus e pedir mais uma vez aos irmãos também do MIT, os irmãos aí de Portugal, de outros estados. Eu queria saber até os irmãos de que cidade, é tudo aqui do Brasil, entendeu? Se identificar quem quiser falar e colocar aí para John falar para a gente aí. Vê, John. Os irmãos quiserem dar uma palavra aí no final para a gente chamar, nós vamos orar.
Inclusive, desses irmãos aí é convidado a orar também, e 2 daqui da igreja. Nos colocar de pé para dar a impressão que vai terminar. Ninguém colocou de onde é ainda. Ninguém falou do dia, não? Até o momento, não. Tem alguém que queira orar? Talvez não. Tenham saído um pouco, alguma coisa assim. Não, graças a Deus. É Désio Júnior, natural de Dias Dávila e morando em Arthur Nogueira, São Paulo. São Paulo. São Paulo. Quem cunho dele? É Désio Júnior. É Désio Júnior. Deus abençoe, é Désio Júnior. Muito bom estar com o senhor aqui. A igreja Eclésia agradece. Tem mais? Mais alguém? Até o momento, não. Pronto. Ele botou amém, meu nobre pastor. É Júnior Cruz. Júnior Cruz. É pastor Júnior. Muito bem, Júnior. Deus abençoe, meu irmão. A Adriana, que está cansada, vai nos apresentar a Deus de oração. Livrem Servas. Sou de Salvador, vivendo em Portugal. Líbide, né? Lídice. É a Lídice. Esse nome aqui está livre. É Lídice. Você sabe o microfone dela, para ela pode nos apresentar, orar. Depois eu passo para a Adriana e finaliza com Disney. Lídice. Lídice nos apresenta a Deus em oração. Se quiser dar uma palavra para ajudar. Depois a Adriana e depois Disney. Amém, meu irmão? Amém, amém. Posso orar? Sim. Amém. Amém. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Obrigada, meu Deus, por esse momento, por esse encontro aqui contigo, para aprender da tua palavra. Obrigado, Senhor, por destrinchar cada vez mais a tua palavra, trazer entendimento para que eu possa aplicar na minha vida. Eu sei que cada um que está aqui presente hoje está inovado, está sabendo mais de ti, aprendendo mais para poder colocar em prática, Pai. Vivendo um mundo, Pai, onde todo mundo está achando que o errado virou certo e o certo virou errado e querendo, Senhor, se atrapalhar. Mas os servos do Senhor estão vigilantes, Pai, buscando em ti discernimento e conhecimento, para que não venha tropeçar e não venha cair, Pai. Então, nos ajuda a manter em pé, firme na tua palavra, buscando o teu conhecimento para crescer e acrescentar cada vez mais no mundo espiritual. Nos ajuda, nos abençoa, Pai, nos guarda e nos protege. Usa cada um dos nossos irmãos aqui de uma forma extraordinária, que todos sejam transformados. E que o Senhor, meu Deus, venha de conta a necessidade de cada um, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o pastor, usa cada vez mais a vida dele para que ele venha estar tendo conhecimento de Ti, com as palavras vindas do Senhor para nos ensinar, Pai, para nos orientar. Abençoa cada um que está do MIT, Senhor, participando, Lília Karine, o pastor Júnior, Senhor, todos eles que estão aqui, abençoa a vida deles, transborda, protege e livra de todo mal. E cada um dos irmãos também que estão aí, Senhor, na tua casa, Pai. Faz maravilha no meio deles, Pai. Faz maravilha no meio de nós. Nos abençoe, nos protege, nos leva em casa em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada pela oportunidade. Jesus. A concordância da minha filha, graças eu te dou, Senhor, por esse dia, pelo alimento, pela disposição, mesmo cansado de estarmos aqui. Te peço, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do pastor, que tem se dedicado a buscar, a trazer, meu Pai, o conhecimento para a tua igreja. Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, tocando no coração daqueles que se encontram em casa, desanimados, sem vontade de aprender mais de ti. Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, pois a cada dia fica mais difícil ser crente. E da tua palavra, tanto caminho, tantos ensinamentos, tanta direção, mas às vezes a nossa natureza mesmo, miserável, meu Pai, acaba nos prendendo. Nos ajuda, meu Pai, meio a tanta perseguição, pois já que nós somos um diferencial por te servir, nós achamos que vamos ser engrandecidos por isso, que vamos ser vistos com os olhos bons, mas ao contrário, vamos ser perseguidos, vamos ser julgados. Mas nos ajuda, Senhor, a ter um caráter forjado por ti, que independente do que venha olhar, que a gente possa sempre com as nossas mãos limpas, com as nossas sendo íntegro, fazendo a tua vontade,
acertando de acordo ao que a tua palavra nos ensina, nos orienta e nos conduz. Nos leva para casa, debaixo dos teus poderes de mão, não só nós, mas eu também. Guarda, livra de todo mal. Amém. Deus, tu és poderoso. Deus, tu és tremendo. Deus, tu és soberano. Tu és lindo. Tu és perfeito. Deus, nós temos só te agradecer por esse momento único em nossas vidas, por momentos, meu Pai, de aprendizado da tua palavra, meu Deus. Meu Pai, como foi falado lá atrás, meu Pai, uma mente escondida, ela nunca mais volta a ser a mesma, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, por o Senhor nessa noite ter expandido as nossas mentes, meu Deus, pelo teu conhecimento da tua palavra, Deus. Pai, que nessa noite a gente venha aprender, meu Pai, a respeitar, meu Pai, as autoridades, honrar as autoridades, meu Pai, e temer ao Senhor, meu Deus. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado nessa noite, meu Deus. Nos ajuda, meu Pai, a viver, meu Pai, de fato, de verdade, a tua palavra, meu Deus da glória. Que a gente possa, meu Pai, colocar em prática, meu Pai, porque se a gente só ouvir, meu Pai, e não praticar, meu Pai, não adianta de nada, meu Pai, somos tolos, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nos dá uma boa noite de sono, meu Pai. Sou um reparador a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nos conduz, meu Pai, para nossas casas, meu Pai, debaixo da Tua potente mão, meu Deus. O Espírito Santo de Jesus, que o Senhor possa continuar dando graça, meu Pai, ao Teu filho Evaldo. Pai, que o Senhor possa estar dando entendimento mais e mais ao Teu filho, meu Pai. Que o Senhor possa dar mais conhecimento do Teu filho para estar passando para a Tua igreja, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Meu Pai, eu só tenho gratidão a Ti, meu Pai. Eu sou grato a Ti por esse momento maravilhoso. O Senhor sabe, meu Pai, como amo a Tua palavra. O Senhor sabe, meu Pai, como amo, meu Pai, aprender mais de Ti, meu Pai. Em o nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa também, meu Deus, arrancar de nós, meu Pai, toda a soberba, todo o orgulho, toda a prepotência, meu Pai, toda a arrogância, meu Deus. Em o nome de Jesus, porque isso não procede do Senhor, meu Deus. Porque isso não procede do Senhor, meu Pai. O Espírito Santo de Deus nos ajuda, meu Pai, na nossa caminhada, Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Nos dá uma boa noite, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. O Senhor pode nos conduzir para casa em paz, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Livrando de todo mal, livrando todo sanguinário, da mulher adúltera, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. E na próxima segunda-feira, meu Pai, o Senhor vem trazer, meu Pai, uma comida especial para nós, uma comida espiritual boa, meu Pai, uma comida robusta, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para que a gente venha crescer, meu Pai, em graça, meu Pai, em conhecimento da Tua palavra, meu Deus, porque a Tua palavra, meu Pai, nos sustenta de pé, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Se a Tua igreja não estiver balizada na Tua palavra, se a Tua igreja não estiver alicerçada na Tua palavra, meu Deus, qualquer vento ela derruba, qualquer vento derruba, meu Pai, qualquer vida vai cai, meu Pai. Mas, meu Pai, muito obrigado por nós estarmos alicerçados e abalizados na Tua palavra, Deus. Pai, por isso que eu te peço, que eu te oro, Deus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim a seja. todas as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja diz, Amém. E certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por toda a eternidade. Aplaude, glorifique a Ele. Deus abençoe a todos. Nossa irmã Lídice, pessoal todo aí do MIT, Deus abençoe todos. Pastor Júnior, forte abraço a todos. Que Deus abençoe.